Irmãos, todos temos tempestades na vida. São momentos que nos tiram o chão e abalam a nossa fé. Certos de contar com a mão poderosa de Deus a nos cuidar nessas situações, renovemos a nossa confiança nas suas promessas, elevemos a Ele o nosso olhar e celebremos com fé. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o tema central da liturgia de hoje é a fé. Como ouvimos na primeira leitura, foi a fé que moveu a Abraão, Sara e tantos outros na história da redenção. A fé é a certeza do que não se vê, é já ter o que ainda se espera. O exemplo de Abraão nos ensina isso. Ele deixou sua terra sem saber para onde Deus o levaria, mas confiou. Ele e Sara acreditaram na promessa de um filho, mesmo quando a idade avançada tornava isso humanamente impossível. Eles acreditaram e confiaram nas promessas de Deus, que é fiel. Essa fidelidade de Deus é exaltada no Salmo de hoje, que nos recorda que Ele nos resgatou e nos conduz no caminho da santidade. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. No Evangelho, os discípulos questionam Jesus e são exortados: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Quantas vezes nós mesmos nos sentimos assim, como os discípulos, com medo dos ventos e mares revoltos na nossa vida? Irmãos, não tenhamos medo. Tenhamos fé. Confiemos. O Senhor está conosco, nos levando pela mão e acalmando os nossos mares nos momentos em que mais precisamos. Cultivemos diariamente o dom da fé. Confiemos nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos claramente uma saída para os nossos problemas. Lembremo-nos que Deus é fiel e nunca nos abandona. Oração. Senhor nosso Deus, te louvamos e bendizemos pela tua palavra que nos ensina a confiar em ti em todos os momentos. Senhor, conheces as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e medos. Sabes, Senhor, das nossas limitações e de tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. Te pedimos neste dia que aumentes a nossa fé, para que possamos caminhar com segurança, mesmo sem saber o que nos reserva o nosso futuro, que a Ti hoje confiamos. Dá-nos a certeza de que nas tempestades da vida, Tu estás sempre presente, pronto para nos socorrer. Acalma os ventos da nossa vida e o nosso coração. Renovamos nesta oração o nosso desejo de viver com esperança e confiança em Tuas promessas. Que a Tua graça nos fortaleça e nos sustente. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós,
que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.